gente viu no caso dos eventos que a probabilidade de ocorrência de um certo evento A, dado que o evento B ocorreu, era simplesmente a probabilidade de A intersecção com B dividido por P de B. Então aqui a gente pode fazer a mesma coisa. O que vai acontecer? Qual é a chance de x ser igual a xi, dado que eu observei que y é igual a yj? Então é simplesmente P de x igual a xi, vírgula, y igual a yj, ou seja, essa aqui é a minha distribuição de probabilidade, dividido pela marginal de y. Ok? Então esse aqui seria o caso discreto. E no caso contínuo, eu vou ter que calcular a minha FDP condicional. Ou seja, o g de x dado y, a gente pode escrever dessa forma aqui também, que vocês vão encontrar na maioria dos livros. Isso nada mais é que f de xy, ou seja, a minha FDP conjunta, dividido pela FDP marginal de y. E no caso de x é a mesma coisa, então seria f de y dado x, ou seja, o h de y dado x, é simplesmente a FDP conjunta dividido pela FDP marginal de x. Então vamos fazer algum exemplo, porque esses conceitos são um pouco confusos, mas a gente vai ver que são muito fáceis de ser usados na prática. Usando novamente o exemplo anterior, então no exemplo a gente tinha uma urna com 5 bolas brancas e 8 bolas vermelhas, e nós determinamos essa distribuição de probabilidade conjunta. Então agora a gente quer saber o seguinte, a gente quer calcular a distribuição de probabilidade condicional para esse problema. Então, de novo, a gente vai calcular as nossas distribuições de probabilidade marginais aqui. Então, vamos calcular de novo. Então, notem, aqui eu estou variando em x1. Se eu estou somando em x1, eu estou calculando a marginal de x2. Então, seria quanto? Então, seria 56 mais 40, daria 96 dividido por 156, 40 mais 20, 60 dividido por 156. Da mesma forma que se a gente variar agora nessa direção, ou seja, eu estou variando aqui em relação a x2, estou somando em relação a x2, nós vamos obter a marginal de x1. Então seria quanto? Seria 56 mais 40, 96 dividido por 156, e aqui a mesma coisa, 40 mais 20, 60 dividido por 156. E as duas são normalizadas, ou seja, a soma das duas vai dar 1. E note que P de x1 igual a um certo A, dado que x2 é igual a B, nada mais é que P de x1 é igual a A, vírgula, x2 é igual a B, dividido por P de x2 é igual a B. Então, como é que eu calculo agora a minha distribuição de probabilidade condicional de x1 dado x2? Então, aqui vai estar o meu x1. E aqui vou calcular a probabilidade de x1 igual a x, só que eu tenho que fixar o x2, né? Vamos colocar x2 igual a 0, e depois a gente vai fazer aqui embaixo a probabilidade de x1 igual a x, dado que x2 é igual a 1. Então, x1 pode ser 0, ou pode ser 1. E aí, quando for 0, vai ser o quê? Vai ser, então, P de x1 igual a 0, x2 igual a 0, esse valor aqui, dividido por quem? Pela marginal de x2, que é esse valor aqui, que é P de x2 igual a 0. Então seria quanto? 56 dividido por 156, então isso aqui daria simplesmente 56 sobre 96. No caso, nesse outro caso aqui, seria o quê? x1 igual a 1, x2 igual a 0. Então seria quanto? 40 dividido por 156 dividido por 96 sobre 56. Então seria simplesmente 40 sobre 96. Notem que se eu somar os dois valores, se eu somar esse valor com esse valor, vai dar 1, porque é uma distribuição de probabilidade. E agora o próximo valor qual seria? Seria fixar o x2 igual a 1. Seria então x1 igual a 0, vírgula x2 igual a 1, esse valor aqui, dividido pela marginal de x2 igual a 1. Então seria simplesmente 40 sobre 60. E o próximo valor seria quanto? x1 igual a 1, então 20 sobre 60. Então, com isso, a gente calcula a distribuição de probabilidade condicional de x1 dado x2. Então, agora, no caso de x2 dado x1, é a mesma coisa. Então, vou calcular x2. P de x2 é igual a um certo valor x, dado que x1 é igual a 0. E vou calcular também por probabilidade de x2 é igual a x, dado que x1
é igual a 1. Então, de novo, x2 pode ser 0 e 1. Então, agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou andar nessa direção aqui, né? Então, vai ser quanto? x2 igual a 0. Então, x1 igual a 0. Quer dizer, P de x2 igual a 0, dado que x1 igual a 0, vai ser quanto? P de x1 igual a 0, vírgula x2 igual a 0, dividido por P de x1 igual a 0. Então vai ser simplesmente 56 sobre 96. Quando x1 for igual a 1, vai ser simplesmente 40 sobre 96. Aqui embaixo é a mesma coisa, então agora o x2 igual a 0, dado que o x1 igual a 1, vai ser quanto? P de x1 igual a 1, x2 igual a 0, dividido por P de x1 igual a 1, então seria simplesmente 40 sobre 60. O x2 igual a 1, dado o x igual a 1, vai ser x1 igual a 1, x2 igual a 1 dividido por P de x1 igual a 1, então é 20 sobre 60. Então essa aqui é a nossa distribuição de probabilidade condicional das variáveis x1 e x2. Vamos fazer agora um exemplo no caso contínuo. No caso contínuo, vamos calcular então P de x maior que meio, dado que y igual a y para essa FDP conjunta. Então, como é que eu calculo isso? Então, a probabilidade de x ser maior que meio, dado que y é igual a y, isso aqui é simplesmente uma integral de quanto? Bom, x é maior que meio, então vai ser de meio até infinito. E a integral é de x dado y. Então, eu vou usar o meu g de x dado y, e a integral é com relação a x, porque o y é fixo. Então, vai ser uma integral de meio até 1, que é quando o x varia. G de x dado y, quem que ela é? Ela é o f de xy dividido por h de y dx. Bom, h de y não depende de x, então ele pode sair para fora da integral. Então, seria 1 sobre h de y, integral de meio até 1 de quem? X ao quadrado mais xy sobre 3, e essa integral aqui é com relação a x. Então seria 1 sobre h de y, e essa integral daria quanto? Seria x ao cubo sobre 3, mais x ao quadrado y sobre 6. De quanto? De x igual a meio até 1. Então, realizando essa conta aqui, vai dar quanto? Vai dar simplesmente 1 sobre h de y vezes. Quando for ao cubo, seria o quê? 1 ao cubo menos 1 meio elevado ao cubo. Então, seria 1 menos 1 oitavo. 1 menos 1 oitavo daria 7 oitavos sobre 3. Mais y sobre 6 vezes. Aqui é o quadrado, então seria 1 ao quadrado menos 1 meio ao quadrado, então seria 1 menos 1 quarto, daria 3 quartos. Então seria 1 sobre h de y vezes, o primeiro termo seria 7 sobre 24, mais, esse 3 aqui eu posso cortar com esse 6, daria 2, mais y sobre 8. Bom, mas ainda falta calcular quem que é o h de y. Vamos calcular aqui em cima, então, quem que é o nosso h de y. Quem que ele é? Uma integral de menos infinito até infinito da f de xy com relação a x. Então vai ser quanto? Vai ser simplesmente uma integral de 0 até 2, quer dizer, de 0 até 1, que é quando o x varia, 0 até 1, de x ao quadrado mais xy sobre 3 dx. Então, essa integral vai ser quanto? Vai ser x ao cubo sobre 3 mais x ao quadrado y sobre 6. De quanto? De x igual a 0 até 1. Então, essa integral vai ser simplesmente 1/3 mais y sobre 6. Então, esse valor aqui vai ser quanto? Então, isso aqui vai ser simplesmente 7 sobre 24 mais y sobre 8 dividido por 1/3 mais y sobre 6. Então, essa aqui é a nossa solução do nosso exercício. Então, essa é a chance de x maior que meio, dado que y é igual a y. Podemos ainda calcular P de 1 menor que y menor que 2, dado que 0 é menor que x menor que meio. Então, eu vou só montar o exercício, para vocês terem uma ideia como é que calcula. Então, a probabilidade de 1 ser menor que y, que é menor que 2, dado que 0 é menor que x, que é menor que meio, a gente pode escrever isso aqui usando a probabilidade condicional, ou seja, a probabilidade de 1 ser menor que y, que é menor que 2, vírgula,
0 é menor que x, que é menor que meio, dividido pela probabilidade marginal, que é 0 menor que x menor que meio. Então, como é que eu calcularia isso? Eu faria o seguinte, então, uma integral de 1 até 2 em y, uma integral de 0 até meio da minha f de xy, que está aqui em cima, dx, dividido, e como é que eu calculo p de 0 menor que x menor que meio? Isso aqui é uma integral de 0 até meio da minha g de x dx. Ou seja, basta resolver essas integrais e a gente consegue calcular essa probabilidade. Podemos definir ainda o conceito de independência. Então, a gente viu lá para o caso de eventos, o que seriam dois eventos independentes? Então, eu tinha que P de A dado B era P de A, ou seja, não depende de B, e aí eu podia escrever que P de A dado B era simplesmente P de A, intersecção com B sobre P de B. Se eu passasse esse termo multiplicando, a gente viu que P de A, vírgula B, que é a mesma coisa que P de A intersecção com B, era simplesmente P de A vezes P de B, ou seja, probabilidade de ocorrência dos dois eventos ao mesmo tempo era simplesmente a multiplicação da probabilidade de cada um deles. Então, no caso de variáveis aleatórias, a mesma coisa. Então, a gente tem P de x igual a xi, vírgula y igual a yj, é simplesmente o produto das marginais. Esse produto tem que ocorrer para todos os valores de i e j. Se houver um único valor que essa igualdade não é obedecida, então elas não são independentes. Para o caso contínuo é a mesma coisa, então a gente tem que f de xy vai ser simplesmente o produto das FDPs marginais. E aí, se eu quiser verificar se x e y são independentes, basta que eu faça o seguinte, que eu verifique. Então, eu calculo o g de x, calculo o h de y e verifico se é igual ao f de xy. E no caso de variáveis aleatórias discretas, a mesma coisa. Então, eu vou construir a gente viu aquela tabela que a gente constrói, x e y, e aqui, na última coluna e última linha, a gente vai ter P de y igual a y, a gente vai ter aqui a marginal de x. Então eu tenho que verificar o quê? Eu tenho que verificar cada valor aqui, se ele é igual a esse valor vezes esse. Se for igual, para todos os valores dentro da tabela, então implica que x e y são independentes. Então vamos fazer um exemplo. Então f de x é 2e menos x, e é menos 2, e a gente quer verificar se x e y são independentes. Então para isso, a gente vai calcular o nosso g de x. O que é o g de x? É uma integral de menos infinito até infinito da f de xy dy. Então vejam, g de x, calculo com relação a y. Então vai ser integral de 0 até infinito de quem? 2 e a menos x e a menos 2y dy. O que não depende de y a gente tira para fora, então vai ser 2 e a menos x, integral de 0 até infinito e a menos 2y dy. Lembre-se, a integral de e elevado a ux dx. Se eu falar que ux é igual a um certo y, então eu tenho que x é y sobre u. Então isso aqui vai ser simplesmente e elevado a y, seria u vezes x, dividido pela constante que é u, dividido por u. Então essa integral aqui vai dar quanto? Então vai ser simplesmente 2 e a menos x vezes e a menos 2y dividido por menos 2. De quanto? De y igual a 0 até infinito. Esse 2 aqui eu corto com esse 2, então isso aqui vai ser simplesmente menos e a menos x. Quando y for infinito, e a menos infinito vai dar 0. Quando y for 0, vai dar 1. Então isso aqui é simplesmente e a menos x. Então esse é o nosso g de x. Agora vamos calcular aqui o h de y, que é simplesmente uma integral de menos infinito até infinito da f de xy com relação a x. De 0 até infinito, de quem? 2 e a menos x e a menos 2y dx. Vamos tirar o que não depende de x para fora, então vai ser 2 e a menos 2y, integral de 0 até infinito, e a menos x dx. Então vai ser 2 e a menos 2y, integral de e a menos x, e a menos x sobre menos 1. Então isso aqui vai ser de 0, x igual a 0, até infinito. Então isso aqui vai ser simplesmente menos 2 e a menos 2y, vezes, quando o x for infinito, então vai ser quanto? E a menos infinito vai dar 0. Quando o x for 0, e elevado a 0 vai dar 1. Então é simplesmente 2 e a menos 2y. Então a gente tem que g de x
vezes h de y é simplesmente e a menos 2x, e a menos x, vezes 2e a menos 2y. Isso aqui nada mais é que o f de xy que está aqui, né? Então é a mesma coisa. Então, portanto, x e y são independentes. Podemos definir a lei da probabilidade total para o caso de variáveis aleatórias. A gente viu que a lei da probabilidade total para o caso de eventos era quanto? P de A era um somatório em I de P de A dado BI, P de BI. Então aqui é a mesma coisa, então P de x é igual a xi, quanto que é? P de x é igual a xi, dado que y é igual a yj, P de y é igual a yj. Então eu vou somar para todos os j's de 1 até infinito. Mas de onde então vem essa relação? A gente tem que esse P de x igual a xi é simplesmente a minha marginal de x. Ou seja, P de x igual a xi é simplesmente um somatório de j igual a 1 até infinito de P de x é igual a xi, vírgula, y igual a yj. Mas notem, quem que era P de x, dado que y é igual a yj? Isso aqui é simplesmente a probabilidade condicional. Ou seja, é P de x igual a xi, vírgula, y igual a yj, dividido por P de y igual a yj. Se eu passo esse termo multiplicando, eu obtenho essa relação de baixo, ou seja, a lei da probabilidade total nada mais é do que uma combinação da definição da distribuição de probabilidade marginal e a definição de probabilidade condicional. Nesse caso contínuo é a mesma coisa, a gente tem que g de x dado y, a gente viu que era simplesmente o f de x, y, sobre h de y. Então eu tenho que f de x, y é simplesmente g de x dado y, h de y. Se eu integrar ambos os lados com relação a y, então eu vou ter que uma integral de menos infinito até infinito, f de x, y, dy, é igual a uma integral de menos infinito até infinito, de g de x, dado y, h de y, dy. Mas esse termo aqui, quem que ele é? É uma integral de f de x com relação a y. Então, isso aqui é simplesmente o g de x. Então, a gente chega nessa relação aqui. Se a gente quiser calcular também para o h de y, a ideia é a mesma. Vai ser uma integral de menos infinito até infinito de quem? H de y dado x, g de x, dx. E aqui também a gente pode definir também para p de y igual a yj. Então, a relação é a mesma. Então, no fundo, a lei da probabilidade total ela vem da definição das probabilidades marginais e a gente usa também a probabilidade condicional. Assim como nós definimos no caso de eventos, a gente também pode definir o teorema de Bayes. Então, só lembrando que o teorema de Bayes ele era dado pelo seguinte, né? Então, P de BI dado A, eu inverti aqui as probabilidades, ou seja, seria P de A dado BI, P de BI dividido por P de A. Então, no caso de variáveis aleatórias, eu posso escrever aqui P de x é igual a xi, y é igual a yj. Eu posso escrever como sendo P de x é igual a xi, vírgula, y é igual a yj. Posso escrever como sendo P de y é igual a yj, dado que x é igual a xi, P de x é igual a xi dividido pela marginal de y. No caso contínuo também, então essa aqui seria a minha f de p condicional. Então eu vou escrever em termos da, quer dizer, a condicional de x dado y, eu vou escrever em termos da de y dado x, vezes a marginal de x dividido pela marginal de y. E da mesma forma, para o h eu posso escrever h de y dado x, e aqui vai aparecer a f de p condicional de x dado y, a marginal de y e a marginal de x. Então notem que, de maneira semelhante que a gente fez para o caso de eventos, nós podemos também definir o teorema de Bayes, e agora a gente pode usar esse teorema para fazer cálculo de diversos casos. Então é o seguinte, amostras radioativas emitem partículas alfa a uma taxa que depende do tamanho da amostra. Então a taxa depende do tamanho. Para uma amostra de tamanho lambda, suponha que o número de partículas emitidas seja uma variável aleatória x com distribuição de Poisson, com parâmetro lambda. Se o tamanho da amostra y tem distribuição geométrica, com parâmetro p, determine p de x igual a 0 e p de y igual a 1, dado que x igual a 0. Então, o que esse exercício está pedindo? P de x igual a 0 quer dizer o seguinte, quer dizer qual é a probabilidade
de que não ocorra nenhuma emissão, independente do tamanho da amostra. Então, eu não sei o tamanho. Então, seria para todos os tamanhos possíveis. Então, vamos escrever aqui, x tem distribuição de Poisson com taxa lambda, mas notem que essa taxa depende do tamanho da amostra. Então, no fundo, a gente vai calcular a probabilidade de x igual a k, dado que y é igual a lambda, porque y é o tamanho da amostra. E quanto que é isso daqui? Então, é a distribuição de Poisson. A gente viu que isso aqui é e a menos lambda, lambda elevado a k sobre k fatorial. A variável aleatória y ela tem distribuição geométrica com parâmetro p. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, então eu vou coletando as amostras, onde sucesso vai ser quando eu faço a coleta, e eu vou coletando até ocorrer uma falha. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter lambda menos 1 sucessos, seguido por uma falha. Então, qual que é a probabilidade de y ser igual a lambda? Então, seria o quê? Seria, então, esse caso ocorre com probabilidade 1 menos p. Então, para eu ter lambda menos 1 sucessos, então eu vou ter p elevado a lambda menos 1 vezes 1 menos p. Ok, então agora precisamos calcular. Então, como é que eu calculo p de x igual a zero? P de x igual a zero, eu vou usar a lei da probabilidade total, ou seja, vai ser um somatório. Vejam, o lambda, ele varia de quanto a quanto? Ele varia de 1, vai ser o mínimo quando eu tiver já uma falha, ok? Então, por exemplo, eu não coletei nada, e ele vai até infinito. Então, vai ser lambda igual a 1 até o infinito de quem? P de x igual a zero, dado que y é igual a lambda vezes a chance de y ser igual a lambda. Então, substituindo aqui os valores, então a gente vai ter um somatório de lambda igual a 1 até infinito, p de x igual a zero, y igual a lambda, é só substituir aqui. Então, seria quanto? E a menos lambda, lambda elevado a zero sobre zero fatorial. Então, seria e a menos lambda, lambda elevado a zero sobre zero fatorial, vezes p de y igual a lambda, que a gente viu que tem distribuição geométrica, ou seja, seria p elevado a lambda menos 1 vezes 1 menos p. Então, simplificando agora, vamos tirar o que não depende de lambda para fora. Então, seria 1 menos p vezes um somatório de lambda igual a 1 até infinito, e a menos lambda, ou seja, eu posso escrever como sendo 1 sobre e elevado a lambda, e p elevado a lambda menos 1, eu posso escrever como sendo p elevado a lambda dividido por p. Ou seja, eu posso escrever isso aqui como sendo 1 menos p sobre p, vezes um somatório de lambda igual a 1 até infinito, de p sobre e elevado a lambda. E quanto que seria esse somatório? Vamos escrever aqui em cima. A gente sabe o seguinte, a gente sabe que o somatório da série geométrica, somatório de n igual a zero, de x elevado a n, isso aqui é simplesmente 1 dividido por 1 menos x. Então, se eu tirar o primeiro termo daqui, o primeiro termo seria quanto? X elevado a zero. Então, eu tenho que 1 mais somatório de n igual a 1 até infinito de x elevado a n é 1 dividido por 1 menos x. Se eu passar 1 para cá, então seria somatório de n igual a 1 até infinito de x elevado a n é simplesmente 1 menos x, 1 dividido por 1 menos x, menos 1. Isso aqui vai dar simplesmente x dividido por 1 menos x. Então, quanto é que dá esse termo aqui? Então, esse termo seria 1 menos p sobre p vezes, então esse termo seria o x, então seria p sobre e dividido por 1 menos p sobre e. Bom, p sobre e eu posso resolver essa conta de baixo aqui, passar o e para cima, então seria 1 menos p sobre p vezes p sobre e dividido por e menos p sobre e. Esse e eu corto com esse p eu corto com esse p, então eu vou chegar que p de x igual a zero, nada mais é que quanto? Vai ficar simplesmente 1 menos p dividido por e menos p. Então esse aqui é o nosso p de x igual a zero. P de y igual a 1, dado que x igual a zero. Então, usando aqui a nossa probabilidade condicional, isso aqui seria p de y igual a 1, vírgula,
x igual a 0 dividido por P de x igual a 0. Então aqui a gente pode abrir essa probabilidade de cima aqui, então seria P de x igual a 0, dado que y igual a 1, P de y igual a 1, dividido por P de x igual a 0. Bom, mas quanto que são esses termos aqui? Esse primeiro termo de cima aqui, ele é simplesmente P de x igual a 0, dado que y igual a 1, basta substituir aqui, né? Então seria quanto? O k seria igual a 0 e o lambda seria igual a 1. Então isso aqui é simplesmente e a menos 1, 1 elevado a 0 sobre 0 fatorial. Então isso aqui é simplesmente e a menos 1. Esse termo aqui seria para lambda ser igual a 1, ou seja, p elevado a 1 menos 1 seria 0, então p elevado a 0 dá 1, então isso aqui é simplesmente 1 menos p. E esse termo de baixo aqui a gente calculou aqui, então esse termo de baixo é 1 menos p dividido por e menos p. Então colocando os valores, então seria e a menos 1 vezes 1 menos p dividido por 1 menos p dividido por e menos p. Então esse 1 menos p eu corto com esse 1 menos p. Então isso aqui é simplesmente 1 sobre e. Esse e menos p passa para cima, vezes e menos p. Então isso aqui é simplesmente 1 menos p sobre e. É importante interpretar também o que essas probabilidades querem dizer. P de y igual a 1 dado x igual a 0 quer dizer o quê? Quer dizer qual é a chance de eu ter uma amostra de tamanho 1, dado que não ocorreu nenhuma emissão. E aí, olhando para o resultado, o que vai acontecer? Se eu aumentar o valor de P, essa probabilidade vai diminuir. Por que ela vai diminuir? Porque se eu aumentar o P, eu espero que o tamanho da amostra aumente, porque o P é a chance do sucesso. Então, essa probabilidade ela vai diminuir de acordo com o aumento de P, dado que não ocorreu nenhuma emissão de nenhuma partícula. Então, da mesma forma que P de x igual a 0 quer dizer o quê? Quer dizer a chance de eu ter nenhuma emissão, independente do tamanho da amostra. Então, notem, se P for igual a 0,1, fazendo essa conta aí, P de x igual a 0, vai ser simplesmente 1 menos 0,1, vai dar 0,9, dividido por E menos 0,1, isso aqui vai dar aproximadamente 0,34. E se eu aumentar o P para 0,5, essa probabilidade vai ser igual a 0,22. Então, se eu aumentar o P, o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando, na verdade, o tamanho da amostra. Então, se eu aumentar o P, aumentando o tamanho da amostra, eu espero que a chance de nenhuma emissão diminua. Certo? Por quê? Porque se eu aumentar muito o tamanho, então com certeza eu vou ter uma emissão em algum momento. Então, a chance de x igual a 0 vai diminuir de acordo com o valor de P. Então, é importante sempre interpretar o resultado para entender o que essas probabilidades querem dizer para diferentes tipos de problemas que a gente estiver considerando. Notem ainda também que aqui que eu estou calculando o quê? Eu estou calculando a chance de eu ter uma amostra de tamanho 1, dado que eu não tenho nenhuma emissão. Então, notem o que eu vou usar. Eu vou usar o contrário. Eu vou usar o quê? Dado que a minha amostra tenha tamanho 1, qual é a chance de eu não ter nenhuma emissão? Então, vejam que aqui a gente inverte as probabilidades para a gente fazer esse cálculo. Então, nesse caso aqui seria a minha hipótese, ou seja, a minha hipótese que eu quero testar é se a minha amostra tem tamanho 1, dado que eu observei que eu não tive nenhuma emissão. Aqui vai ser o contrário. O que vai fazer? Eu vou assumir que eu tenho uma amostra de tamanho 1 e eu vou medir quantas vezes vai ocorrer nenhuma emissão. Ou seja, essa probabilidade que eu vou calcular aqui, ela vai ser baseada em que a hipótese é verdadeira. Então é isso que a gente acaba usando em ciência de dados.